Vamos à nossa terceira parte da nossa leitura de hoje em 4 partes, porque estamos repondo a leitura de ontem, não é? Então vamos ler agora 2 Samuel, capítulo 20 e o 21. A sedição de Seba e a sua morte. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte com Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir a Davi e seguiram Seba, filho de Bicri, porém os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa, a Jerusalém, tomou o rei 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa em guarda, e as sustentava, porém não as possuiu mais, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: Convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu, então, apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se ali do tempo que lhe tinha designado. Então disse Davi a Absai: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que, porventura, não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus e os peleteus, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande, que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles, e estava Joabe cingido da sua roupa que vestiu, e sobre ela um cinto com a espada em seus lombos, na sua bainha. E adiantando-se ele, lhe caiu. E disse Joabe a Amasa: Vai contigo bem, meu irmão? E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ele na quinta costela. Ele derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a ele e disse: Quem há que bem queira a Joabe, e quem seja por Davi, siga a Joabe. E Amasa estava envolto no seu sangue, no meio do caminho. E, vendo aquele homem que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E, como estava apartado do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para seguirem a Seba, filho de Bicri. E passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca e a todos os beritas, e ajuntaram-se todos e também o seguiram. E vieram e o cercaram em Abel-Bet-Maaca, e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi, peço-vos que digais a Joabe: Chega-te cá, para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se falar, dizendo: Certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriam. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade
que é mãe em Israel, por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Que coisa mais linda, hein? A mulher sábia da cidade, pacificadora. Será que nós estamos agindo dessa forma? Estou falando para as mulheres. Ela era a mulher, uma das mulheres sábias, ou seja, aqui dá-se a entender que era a mulher, não era uma das, mas era a mulher sábia e pacificadora. O Senhor Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão o reino de Deus. É uma pergunta para nós que fica em paira no ar. Quantos amam pegar uma notícia ruim e espalhar, esparramar? Mas possamos ser como para-raios, chegou até nós para ali. Mas muitas vezes a língua coça, não é verdade? De vontade de esparramar, de espalhar o que não presta. Mas isso não vem sabedoria do alto de forma alguma. Isso é tolice. E ela continua dizendo: por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então, respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. Mas eles queriam arruinar, não é? Por causa de um homem que eles queriam dar cabo. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então, disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a buzina e se retiraram da cidade, cada um para suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus, e Adorão sobre os tributos, e Josafá, filho de Ailude, era o chanceler, e Seva, o escrivão, e Zadok e Abiatar, os sacerdotes. Esse Zadok e Abiatar nos traz também uma lição muito maravilhosa. Ficou com o rei nos momentos fáceis, mas nos momentos difíceis também. Isso é sacerdote de verdade. Tem até um trabalho por aí que chama Zadok, não é? Por quê? Porque o nome dele hoje é exaltado pelo que ele fez ao rei Davi. Não o deixou. E também Ira, o Jairita, era o oficial mor de Davi. Fome em Israel e a sua causa, capítulo 21. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Aqui abre um parênteses. Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém, Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Zelo que não era para acontecer, não é? Porque Josué fez concerto com esse povo. Nós já lemos sobre isso. Esse povo engana a Josué e aos príncipes dizendo que era de uma terra remota e, na verdade, eram vizinhos deles. E aí eles ficaram como rachadores de lenha e tiradores de água. Mas Saul queria exterminar, extirpar esse povo. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com o Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: quem é, pois, que quereis? Que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos deis 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei.
Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, ou seja, era outro Mefibosete. Como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Por um trias, não vai aqui também, no meio desses 7, os filhos de Davi, porque Davi quase casa com essa moça aqui, com a mais velha, com a filha de Saul, a mais velha. Eu esqueci o nome dela agora aqui, por enquanto não está falando o nome dela, mas daqui a pouco vai falar o nome dela. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então, Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Olha só, isso aqui é mais uma lição para nossas vidas. Cuidar espiritualmente da vida dos nossos filhos. Cuidar dos nossos filhos no secular, no dia a dia, mas também na vida espiritual. Não permitir que as aves, olha só, que as aves da noite, as aves do dia, aliás, olha só, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Essa mulher não dormia. Isso aqui é até difícil da gente entender, não é? Para mim, essa mulher tinha amigas, tinha companheiras, porque uma pessoa não suporta ficar tanto tempo sem dormir. Dizem os historiadores que foram 5 meses. Então não tem como, porque foi no princípio das cegas, e o que durava era de 4 a 5 meses. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. E fizeram tudo o que o rei ordenara, e, depois disso, Deus se aplacou para com a terra. 4 guerras contra os filisteus. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus